Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre o tema do povo. Na última aula, nós tratamos da questão relativa da chamada aquisição originária da nacionalidade. É quando o indivíduo, em razão do nascimento, ele adquire a nacionalidade de um determinado estado e, portanto, passa a integrar o seu povo. Na aula de hoje, nós vamos tratar das hipóteses de aquisição derivada da nacionalidade. Ou seja, o indivíduo ele detinha uma nacionalidade de um estado estrangeiro, mas em razão de um ato de vontade, ele deseja adquirir outra nacionalidade. Conforme eu havia dito a vocês, os requisitos e condições para que alguém se torne um nacional, eles são atos de soberania dos estados. Cada estado detém a soberania para poder estabelecer quais critérios e quais requisitos deverão ser observados por uma pessoa, caso ela deseje adquirir a nacionalidade daquele determinado estado. No caso do Brasil, isso não é diferente. A nossa Constituição da República, em seu artigo 12, ela irá trazer as hipóteses e os requisitos em que alguém poderá adquirir a nacionalidade brasileira derivada, ou seja, aqueles requisitos e condições e também o procedimento exigido para que alguém seja considerado brasileiro naturalizado. Portanto, a primeira questão que deve ser observada é justamente essa. Diferentemente da nacionalidade nata, aquela adquirida com o nascimento, no caso da nacionalidade derivada, ela vai ser fruto de um ato de volição, de um ato de vontade, e será feita através de um processo, normalmente um processo ou de natureza administrativa ou de natureza judicial, vai reconhecer alguém a nacionalidade de um determinado estado. No caso do direito brasileiro, quando nós vamos até a Constituição da República, seu artigo 12, ela vai estabelecer duas situações e dois tratamentos diferenciados para aqueles que irão desejar adquirir a nacionalidade brasileira na sua forma derivada. A primeira delas é justamente para aquelas pessoas que são provenientes de países de língua portuguesa. Para aqueles que são provenientes de países de língua portuguesa, o nosso constituinte, o nosso texto constitucional, adotou requisitos muito mais facilitados, requisitos muito mais simplórios, para poder reconhecer alguém como uma nacionalidade brasileira. No caso das pessoas que sejam provenientes de países de língua portuguesa, a Constituição vai exigir que essa pessoa ela resida de forma ininterrupta há pelo menos um ano no Estado brasileiro e que ela possua idoneidade moral. Ou seja, se eu tiver um estrangeiro que seja proveniente de um país de língua portuguesa, Portugal, pode ser Timor-Leste, pode ser Angola, pode ser Moçambique. Se eu tiver uma pessoa que é proveniente de um país cuja língua oficial é a língua portuguesa, para que ele possa requerer a nacionalidade brasileira, basta apenas que ele resida em território brasileiro de forma definitiva há pelo menos um ano e que ele tenha idoneidade moral. O que significa isso? Significa que ele não pode estar respondendo por nenhum processo, que ele deve ter uma vida pregressa limpa, que ele não pode ter sido condenado pela prática de crimes. Ou seja, a ideia de idoneidade moral é a ausência de traços ou de fatos que possam inquinar, que possam macular, que possam trazer algo de ruim para a reputação daquela pessoa. Então, percebam que, para as pessoas provenientes de países de língua portuguesa, os requisitos são muito brandos. Isso mesmo como uma forma de reconhecer uma certa irmandade entre os estados de língua portuguesa, entre os países de língua portuguesa. Mas, quando a pessoa é proveniente de um estado cuja língua oficial não é o português, quando a pessoa é proveniente de um estado estrangeiro em que a língua é diversa da língua portuguesa, a Constituição ela vai ser um pouco mais rígida, porque ela vai exigir
que aquele estrangeiro, primeiro, ele tenha fluência na língua portuguesa. É necessário que ele seja fluente na língua portuguesa. E aí o constituinte passou a exigir um prazo maior de residência para que ele possa pleitear a nacionalidade brasileira, que no caso seria o prazo de 15 anos ininterruptos, para que ele possa assim adquiri-la. E, além disso, não deixou de lado a exigência relativa à necessidade de que haja idoneidade moral. Então, percebam bem. Então, nós temos determinados requisitos para estrangeiros que sejam provenientes de países de língua portuguesa e determinados procedimentos e requisitos que são exigidos para aqueles que são provenientes de países de língua não portuguesa. O Estatuto do Imigrante, que é uma legislação própria, Ata dos Imigrantes, ele vai, nessas hipóteses de pessoas provenientes de países de língua não portuguesa, reduzir os prazos, caso, por exemplo, o estrangeiro tenha um filho brasileiro, seja casado com um brasileiro, seja companheiro de um brasileiro. São algumas situações em que a própria legislação ela vai, de certa forma, abrandar os requisitos previstos no texto constitucional, de forma a facilitar que aquele que demonstrou ter laços com o Estado brasileiro, porque tem um filho, porque é casado com uma brasileira, ou por outros fatores trazidos pela lei, ele vai abrandar este prazo de 15 anos e vai reduzi-lo, em algumas hipóteses, para 4 anos, para 5 anos, a depender do caso concreto. Mas o importante é que vocês percebam, então, que, diferentemente da nacionalidade nata, a nacionalidade naturalizada, ou também conhecida como derivada, é fruto de um processo de naturalização. No caso do Estado brasileiro, este processo vai ter duas partes. O Estado brasileiro, nas suas legislações, previu que, primeiro, há uma fase administrativa em que o estrangeiro requer ao Ministério das Relações Exteriores o reconhecimento da sua nacionalidade brasileira, mas há uma segunda fase que é feita no plano judicial. O Superior Tribunal de Justiça, enquanto órgão competente, nos termos do artigo 105 da Constituição, é que será responsável por conduzir este processo de naturalização. Será no âmbito daquele processo judicial, de caráter não contencioso, que o estrangeiro irá provar que cumpre os requisitos, que cumpre todas as exigências constitucionais e legais para adquirir a nacionalidade brasileira, e aí, assim que o processo é finalizado, o órgão jurisdicional reconhece ao brasileiro o título de brasileiro naturalizado. Algumas questões são importantes aqui nesse momento para ficar muito claro. Esse processo de naturalização, como eu disse, ele vai ser acompanhado tanto pelo Ministério das Relações Exteriores, porque será este órgão responsável por obter junto aos estados estrangeiros informações daquele estrangeiro, para verificar se ele cumpriu aqueles requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, e também perante o Ministério da Justiça, porque, obviamente, a vida daquela pessoa será investigada para verificar se ela cumpre o requisito da idoneidade moral. Agora, visto tanto a nacionalidade nata quanto a nacionalidade derivada, nós precisamos tratar de uma questão muito importante, que é a questão relativa à chamada perda da nacionalidade. Porque, vejam bem, pessoal, o direito internacional, ele não admite que uma pessoa ela perca a sua nacionalidade sem que ela adquira outra nacionalidade. É fato que o direito internacional exige que toda e qualquer pessoa possua ao menos uma nacionalidade. E por que motivo esse? Nós vimos no início da nossa aula sobre o povo que a nacionalidade é o vínculo jurídico-político existente entre um indivíduo e o Estado. É este vínculo jurídico-político que estabelece entre o Estado e o indivíduo direitos e deveres mútuos e recíprocos. Se alguém não detém uma nacionalidade e é chamado de apátrida, apátridas são aquelas pessoas que não detêm nacionalidade. Se a pessoa não detém nenhuma nacionalidade, eu pergunto a vocês, qual seria
o Estado ao qual ela estaria vinculada. Qual seria esse complexo de direitos e deveres entre esta pessoa e um Estado? Ele não existiria. Por este motivo, o direito internacional, ele refuta de forma veemente a possibilidade de que uma pessoa seja apátrida, de que uma pessoa não possua uma nacionalidade. E ele vai dar orientações no sentido de que a pessoa sempre deve ter uma nacionalidade. É por esse motivo, e no direito brasileiro, toda vez que uma pessoa perde a nacionalidade, ela necessariamente ela tem que adquirir outra nacionalidade. E a nossa Constituição, no seu artigo 12, vai trazer exatamente as hipóteses em que alguém poderá perder a sua nacionalidade. E aí nós temos que fazer algumas considerações importantes. Primeira consideração: o brasileiro nato, que é aquele que adquire a nacionalidade brasileira com o seu nascimento, ele só pode perder a sua nacionalidade por um ato de livre e espontânea vontade. Não há possibilidade de que o Estado brasileiro, de forma unilateral, no exercício da sua soberania, retire de um brasileiro nato a sua nacionalidade. Não é possível. Então, para os brasileiros natos, a perda da nacionalidade só ocorrerá em uma única hipótese: quando ele, por um ato de vontade, manifestar interesse e adquirir uma nacionalidade de um Estado estrangeiro. Então, eu sou brasileiro, eu, por algum motivo, vou morar na Espanha. Chegando na Espanha, eu cumpro os requisitos da legislação e do ordenamento jurídico espanhol e manifesto meu interesse em me tornar espanhol. Ao adquirir a nacionalidade espanhola, eu automaticamente perderei a nacionalidade brasileira, porque optei por ter outra nacionalidade. Combinados? Só não perderá a nacionalidade originária brasileira se, de acordo com a Constituição, aquele Estado estrangeiro, no caso do exemplo, a Espanha, ela reconhecer a nacionalidade brasileira como sendo a nacionalidade principal, como sendo a nacionalidade nata daquela pessoa. Ou seja, o direito internacional, ele não impede que uma pessoa tenha duas nacionalidades. Isso não é vedado. No caso do direito brasileiro, a nossa Constituição é muito clara em dizer o seguinte: que o indivíduo não perde a nacionalidade originária brasileira se o Estado estrangeiro no qual ele pleiteou a outra nacionalidade reconhecer a brasileira como sendo a nacionalidade originária. Então, nesse primeiro ponto, eu gostaria de deixar muito claro a vocês isso. O brasileiro nato só pode perder a sua nacionalidade por um ato de vontade, por um ato de manifestação do seu desejo de adquirir outra nacionalidade. E ainda assim, ele ainda não perderá a nacionalidade brasileira se o Estado estrangeiro reconhecer a nacionalidade brasileira como originária. O que acontece, por exemplo, hoje nas relações entre Brasil e Itália? Não sei se vocês sabem, mas a Itália, ela tem uma legislação que permite que descendentes de italianos, até o terceiro, salvo engano, até o quarto grau, eles possam requerer a qualquer tempo a nacionalidade italiana. Neste caso, a lei italiana reconhece a nacionalidade originária como sendo a primária, como sendo a primordial, como sendo a principal. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo que é brasileiro e ele é neto, ele é sobrinho, ele é filho de italianos. Ele pode ir até o Estado italiano, ele pode requerer ao Estado italiano a nacionalidade naturalizada italiana, mas ainda assim não perder a nacionalidade brasileira, porque a lei italiana reconhece a nacionalidade brasileira como principal, como nacionalidade originária, ok? E há uma segunda situação em que você não perderá, aquele que adquire outra nacionalidade, não perderá a nacionalidade originária, que é no caso de a nacionalidade estrangeira ter sido requerida e adquirida em razão de uma imposição do Estado estrangeiro. Então, vamos supor um exemplo aqui. O indivíduo é brasileiro, ele vai para um Estado estrangeiro, por exemplo, ele vai lá para a Turquia,
a título de exemplo, chegando na Turquia para que ele se case com a turca, para que ele adquira bens na Turquia, para que ele possa trabalhar na Turquia, por exemplo, a legislação turca exige dele a aquisição da nacionalidade turca. Neste caso, eu pergunto a vocês, ele adquiriu a nacionalidade de livre e espontânea vontade? Não. Foi um ato de volição? Foi um ato de manifestação de vontade do indivíduo? Não. Foi um ato de imposição pelo ordenamento jurídico estrangeiro. Nesse caso, como que o direito brasileiro trata da questão? Aquele indivíduo vai adquirir a nacionalidade turca, mas como ela é fruto de uma imposição legal, ele vai preservar a nacionalidade brasileira. O Estado brasileiro não deixará de reconhecê-lo como brasileiro, tão e somente pelo simples fato de ele ter adquirido aquela outra nacionalidade, não como um ato de vontade, mas como um ato de imposição da legislação estrangeira. Ok? Então, espero ter ficado claro as hipóteses de perda de nacionalidade do chamado brasileiro nato. No caso do brasileiro naturalizado, a Constituição também vai tratar da hipótese de perda da nacionalidade naturalizada. E o texto constitucional, no seu artigo 12, é claro ao estabelecer que o brasileiro naturalizado perderá a nacionalidade brasileira caso a sua naturalização for cancelada. E por que motivos a naturalização de um brasileiro naturalizado poderia ser cancelada? Percebam bem que ela pode ser cancelada porque ele praticou atos ou atividades contrárias ou nocivas ao interesse nacional. O indivíduo é um estrangeiro, vem ao Estado brasileiro, cumpre os requisitos para requerer a sua nacionalidade brasileira, passa por um processo de naturalização e é reconhecido brasileiro naturalizado. Após o reconhecimento dessa nacionalidade, ele pratica um ato atentatório ao interesse do Estado brasileiro, um ato nocivo ao interesse do Estado brasileiro, por exemplo, ou ao interesse nacional. Ele comete um atentado terrorista, ele se transforma em um traficante internacional de drogas entorpecentes, ele pratica atos contrários ao interesse nacional. O que pode acontecer? Ele pode ter o seu processo de naturalização cancelado, em razão do interesse soberano do Estado brasileiro. Obviamente que nessa hipótese, quando o indivíduo perde a nacionalidade naturalizada brasileira, como eu disse para vocês anteriormente, ele necessariamente readquire a sua nacionalidade anterior, de modo a evitar que nós tenhamos a situação dos apátridas, que não é desejosa e é refutada, de certo modo, pelo direito internacional. Então, espero que tenha ficado claro para vocês essa diferenciação, né? Então, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, eles podem perder a nacionalidade brasileira. No caso do nato, apenas por um ato de vontade, caso ele adquira outra nacionalidade estrangeira e a lei estrangeira não reconheça a nacionalidade brasileira como sendo a originária, ou desde que esse processo de aquisição da nacionalidade estrangeira não seja fruto de uma imposição pelo Estado estrangeiro. No caso do naturalizado, ele vai perder a nacionalidade brasileira caso ele tenha o processo de naturalização cancelado, seja pela prática de ato ou atividade contrária ou nociva ao interesse nacional, tal como previsto no artigo 12 da Constituição da República. Olha, feitas essas considerações, agora é importante nós discutirmos uma questão muito relevante. Professor, mas qual que é a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado? Existe a possibilidade de um tratamento diferenciado entre eles? A nossa Constituição, pessoal, ela vai dizer que não há possibilidade de tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas pela Constituição. O que nossa Constituição vai dizer? Nossa Constituição, objetivando resguardar o interesse nacional, objetivando resguardar a soberania do Estado brasileiro, ela vai estabelecer
que determinados cargos políticos eles são restritos e exclusivos para brasileiros natos. Este é um primeiro tratamento diferenciado trazido pela nossa Constituição. Então, por exemplo, para eu ser presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, chefe das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, carreira diplomática, eu preciso ser brasileiro nato. Estes cargos são privativos de brasileiros natos. Somente brasileiros natos podem exercer estes cargos previstos lá no texto constitucional. Então, o próprio texto constitucional vai trazer essa primeira possibilidade de tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. A segunda hipótese, que pode haver um tratamento diferenciado entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, é no que diz respeito ao instituto da extradição. O que é a extradição? Suponha vocês que um indivíduo cometa um crime em território estrangeiro. O indivíduo foi até Portugal, ele foi até o Reino Unido, foi até a Alemanha, e lá cometa um crime, mate alguém, por exemplo. E ele consiga se foragir ao Estado brasileiro. Ele consegue, chegar ao Estado brasileiro em fuga. Chegando aqui, o que o governo estrangeiro pode requerer? A Alemanha, a Itália, o Estado no qual o crime foi cometido poderá requerer que ele seja extraditado, que ele seja retirado do território do Estado brasileiro de forma compulsória e seja encaminhado ao território do Estado estrangeiro para que ele lá responda pela prática do crime realizado. Este processo é o chamado processo de extradição, que é quando um Estado remete ao território de um Estado estrangeiro um indivíduo pelo fato dele ter cometido um crime naquele território. No que diz respeito ao instituto da extradição, nós vamos perceber que o texto constitucional vai dar um tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados. Por que? O brasileiro nato, ele nunca poderá ser extraditado. Os brasileiros natos são inextraditáveis. Eles não podem ser extraditados em hipótese alguma. Eles podem ter cometido um crime da maior gravidade. O brasileiro nato nunca será extraditado. A partir do momento que ele está em poder do Estado brasileiro, o Estado brasileiro está impedido de extraditar o brasileiro nato. No que diz respeito ao naturalizado, isso não acontece. O brasileiro naturalizado, desde que cumpridas algumas exigências constitucionais e legais, o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado, Para tanto, basta que tenha um acordo entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro. O crime cometido no estrangeiro seja também seja considerado crime no Estado brasileiro. A pena estabelecida e imputada pela prática daquele crime seja uma pena admissível no Estado brasileiro, além de outras exigências previstas na legislação. O fato, então, que nós podemos perceber que há duas possibilidades de tratamentos diferenciados entre brasileiros natos e naturalizados. A primeira diz respeito ao acesso a cargos políticos. Determinados cargos políticos são de acesso exclusivo de brasileiros natos, e no que diz respeito ao Instituto da Extradição, porque nós vimos que os brasileiros natos, eles não podem, em hipótese alguma, serem extraditados porque eles são inextraditáveis. Eles não podem ser, portanto, remetidos ao território de um Estado estrangeiro para responderem por crimes, porventura, lá praticados. Feitas essas considerações, agora nós vamos tratar de um outro assunto muito importante, que é no que diz respeito às relações Brasil-Portugal. A nossa Constituição, ainda dentro dessa perspectiva da sua ideia de povo, ela vai estabelecer um tratamento diferenciado aos portugueses que estiverem em território brasileiro, dizendo o seguinte, que o português receberá um tratamento diferenciado caso o brasileiro no território do Estado português também receba um tratamento diferenciado. Perceba que esse tratamento reconhecido pela Constituição ao português decorre do passado nessa relação entre metrópole, Portugal,
e colônia do Estado brasileiro, e vem afirmar essa proximidade entre os países, seja em questões culturais, históricas ou linguísticas. A nossa Constituição, portanto, vai reconhecer esse tratamento diferenciado ao Estado, perdão, ao português que estiver que estiver no território do Estado brasileiro. Feita todas essas considerações, nós podemos perceber, portanto, que a definição de quem é o povo é um ato de soberania do Estado. É o Estado que vai estabelecer quais são os requisitos, quais são os critérios e procedimentos que deverão ser observados para que alguém seja reconhecido enquanto pertencente ao seu povo. Ou seja, será o texto constitucional e as leis vigentes de um determinado Estado que vão estabelecer quem adquirirá a nacionalidade daquele determinado Estado, seja de forma nata, originária, em razão do nascimento, seja de forma derivada, através de um processo de naturalização. Da mesma forma, será o texto constitucional, será o ordenamento jurídico do Estado que irá estabelecer as hipóteses em que alguém irá perder a nacionalidade, né, em razão de um ato nocivo ao interesse nacional ou em razão, por exemplo, de uma manifestação de vontade pela aquisição de outra nacionalidade. Portanto, nós vamos perceber que determinados estados vão ser mais rigorosos e vão exigir requisitos mais dificultosos, mais burocratizados, para que alguém seja reconhecido como seu nacional, e outros estados vão adotar requisitos mais flexibilizados, mais simplórios, para definir quem serão os seus nacionais. Isso vai variar de estado para estado, porque nós veremos um pouquinho à frente que uma das características do Estado é a sua soberania. E o Estado detentor de soberania, ele pode perfeitamente, a partir do contexto histórico, cultural, social, flexibilizar ou enrijecer a qualquer tempo, a depender de onde estiverem previstos os requisitos para aquisição da nacionalidade, porque normalmente estão previstos no texto constitucional, irão prever as hipóteses em que alguém será ou não considerado um nacional. O fato, pessoal, é que tem que ficar muito claro para vocês que é a nacionalidade, portanto, que cria esse vínculo jurídico-político de um indivíduo com o Estado e o torna, portanto, integrante daquilo que nós chamamos de povo, que é o elemento subjetivo do Estado. Espero que tenha sido muito claro, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, pessoal!